Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Estava eu aqui fazendo a live e começou a internet travar, não sei se era o Instagram, o que era. Estou reiniciando para ver se reiniciando aqui funciona. Funciona. Vocês me avisam aí, viu, pessoal, se vai funcionar agora. Poxa vida, né? Foram 21 lives e eu não tive problema nenhum. Na última, essa live veio travando. Mas vai funcionar, vai dar certo e nós vamos terminar aqui. Deixa eu só fazer rapidamente uma apresentação aqui, para voltar essa apresentação bem curtinha, porque tem pessoas que, o outro vídeo eu perdi, né? E tem pessoas que vão assistir que não me conhecem. Eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE, e o meu grande porquê, meu grande propósito é ajudar outras pessoas a viverem do que elas verdadeiramente amam, a serem autoras dos seus próprios resultados. Eu acredito que o empreendedorismo é o caminho para a gente ter a nossa liberdade geográfica, financeira e de horário. E é isso que eu propago aqui na EPE, que é um centro de educação que simplifica a gestão de negócios para gerar resultados de imediato em nossos negócios. Ao longo aí dessas últimas lives, eu trabalhei muito sobre os temas para que a gente pudesse justamente profissionalizar, potencializar os resultados dos nossos negócios, para atrair clientes, vender mais, ter lucro e prosperidade em nossos negócios mesmo, em nossas pequenas empresas. Bem, essa foi uma apresentação, eu tinha feito uma apresentação um pouquinho mais completa no outro vídeo, mas como ele caiu, mas eu acho que assim, ela tá bem completinha, né? Eu já fiz uma síntese, fiz rapidinho, porque tem um pessoal me acompanhando aqui. E aí eu já vou começar aqui falando sobre os aprendizados que eu tive ao longo dessa jornada, desse desafio que eu me coloquei. E eu espero muito que esses aprendizados possam ser válidos aí para as pessoas que estão me assistindo, que a gente possa juntos, né, crescer e nos fortalecer. Eu falei muito na live de ontem sobre o poder da comunidade, então eu espero muito que a gente possa realmente criar esse grupo de empreendedores de sucesso, porque eu sei que a nossa caminhada não é fácil, eu sei que ela é feita de altos e baixos, mas eu acredito que a gente possa sim minimizar aí os impactos e que a gente possa sair daquelas estatísticas assombrosas do Sebrae que dizem que 80% dos donos de pequenas empresas quebram aí os seus primeiros 5 anos. Mas se a gente entender os nossos negócios como empresas desde o dia 1, se a gente entender que a gente precisa de bases sólidas para crescer de forma sustentável, a gente consegue sim trabalhar e ter todo o rendimento, toda a lucratividade que a gente espera, apesar de todas essas incertezas, apesar de tudo isso que a gente vivencia aí nesse mundo tão desafiador, não é mesmo? E aqui, então, eu vou falar de alguns desses meus aprendizados ao longo dessa jornada, que sem dúvidas são itens fundamentais, bases, pontos essenciais para a nossa jornada. Vou compartilhar aqui e vamos ver se é esse compartilhamento que está travando a live. Se for, eu paro de compartilhar, né? E faço a live sem compartilhar mesmo. Bom, o primeiro aprendizado que eu queria dividir aqui com vocês é que quando se tem um porquê, é mais fácil definir o como. E eu vou explicar o que é isso. Quem me acompanha, né, tá vendo aqui as lives que eu fiz nesse desafio, já percebeu que todas elas eu inicio falando qual é o meu porquê, qual é o meu propósito, o que me tira da cama todos os dias. Eu sempre falo isso. E eu tava dizendo que entender, né, esse meu porquê, e a gente fala muito da questão do propósito, não foi um processo da noite pro dia. Isso é um processo demorado. Tá muito em voga aí a gente usar a palavra propósito, porque o mundo veio caminhando nessa evolução, né? A gente veio lá, até em gestão de marketing, a gente fala muito sobre a necessidade da humanização, da gente ter o ser humano, tratar o ser humano, né, os nossos clientes como um ser humano, como um indivíduo, de falar um a um para cada um deles. Então a gente tem se falado muito disso. E a pandemia acelerou essa necessidade da gente realmente nos entendermos como pessoas. E aí, mais ainda, que tem se falado em propósito, em porquê. Já se falava isso, né? Isso já era um tema que já vinha se trabalhando. Mas acho que a pandemia acentuou isso porque a gente realmente percebeu que a nossa vida tá assim, né?
um estalar de dedos, que a gente precisa ter uma interdependência, que a gente precisa estar bem para a gente conseguir ajudar o outro. Então isso foi mais acentuado, vamos assim dizer. E eu iniciei um processo lá em 2016, quando a minha filha estava com 2 anos, de um processo de autoconhecimento mesmo, porque eu olhei e me vi lá naquela CLT e eu olhava e falava assim, não é isso que eu quero para minha vida. Isso aqui não me transforma, não me deixa feliz e plena como eu gostaria de ser. E aí eu comecei a desenhar a minha vida ideal. E no meu desenhar da vida ideal, não entrava naquela minha vida ideal, eu ir todos os dias lá naquele meu trabalho, ter que cumprir um horário de 8 às 18, não entrava, não encaixava na minha vida ideal. E eu comecei a me questionar, a realmente entender o que era aquilo. E foi muito desse processo de olhar para dentro, num processo que começou na parte espiritual, onde eu voltei realmente para a parte espiritual, busquei me reencontrar com Deus, voltar a praticar a minha fé. Eu sou católica, mas eu estava meio distante e eu senti um vazio disso. Então eu comecei a falar assim, poxa, eu vou voltar para aquilo ali que me faz bem, né? Aí eu tive um reencontro muito bonito mesmo com Deus, eu falo assim, um reencontro muito bonito, onde eu voltei a praticar a minha crença, sabe? Então eu me reencontrei, busquei fazer uma escola de casais junto com meu marido, fiz um curso de transformação pessoal junto com um teólogo, e realmente eu entendi que eu precisava me redescobrir como pessoa, como Érica, que eu não queria fazer mais parte de um sistema, eu não queria ser levada pela vida, eu queria ser a comandante do meu barco, eu queria ser a autora do meu barco mesmo, eu queria conduzir a minha vida, e até aquele momento eu achava que eu não estava fazendo isso. Então eu tive esse redescobrir, então até eu descobrir esse meu porquê, não foi uma coisa simples, né? E ela tá sempre em questionamento. E eu voltei e entendi que o empreendedorismo era algo que eu queria. Sempre quis empreender. Eu fui picada por isso lá quando eu comecei a trabalhar com meu pai. Mas eu vivi o trauma do meu pai. Porque meu pai foi um desses que teve que entrar na estatística do Sebrae, que acreditou num sonho e se viu frustrado. Depois ele teve que fechar, eu era sócia dele, eu e a minha irmã nos vimos com nomes endividados e sujos, até hoje com dívidas do passado. Então eu carreguei por muito tempo um trauma que não era meu, era do meu pai. Eu trabalhava com ele só, depois eu fiquei com ele 3 anos. E então, não era meu. O insucesso, vamos dizer, não é que é insucesso. O que ele passou ali era dele, não era meu. Mas eu carreguei isso comigo por muitos anos. E eu fechei os olhos para isso. E fechava e falava assim, nunca vou empreender, porque eu que não vou correr esse risco. E eu ficava assim. Mas até eu descobrir que aquilo ali era o que eu queria, que aquilo ali era o meu porquê, que eu podia sim ser autora dos meus resultados, isso demorou. E quando eu descobri, quando eu consegui trazer isso à tona, quando eu trouxe esse porquê à tona, quando eu consegui escrever de fato no papel, passar limpo, passar no papel mesmo, pegar um caderno e escrever quais eram os meus valores, quais eram as minhas crenças, o que eu queria para minha vida, a minha vida ideal. Quando eu entendi que o que eu amava era estudar, ensinar, que eu podia ser paga transmitindo conhecimento. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que o valor da contribuição é algo muito forte para mim, quando eu entendi que o que me deixava meio inquieta lá no meu trabalho CLT é que eu não achava que eu e a minha equipe de fato transformávamos vidas. Quando eu entendi que isso era essencial para mim, parece que o mundo se abriu à minha frente, parece que eu tirei uma venda, parece que eu deixei de ser marionete e eu realmente comecei a ser eu. E foi assim, libertador. E eu posso dizer que o desafio esse desafio pessoal de 22 dias, eu já tinha essa clareza do meu porquê. Mas essa clareza do meu porquê, como eu coloquei aqui, né? Quando se tem um porquê, fica mais fácil se definir o como.
essa clareza do meu porquê me ajudou a desenhar quais são os meus objetivos, os meus passos, como eu posso fazer para chegar cada vez mais próximo do meu porquê. Então, se o meu porquê é transformar vidas das pessoas, como eu transformei a minha, existe sim uma série de comos eu posso fazer isso. E dentro dessa minha caminhada, que é, por exemplo, usar o marketing digital como veículo para isso, eu entendi que uma das minhas metas, e aí eu mensurei, quantifiquei, por isso que é meta, né? Aí a gente usa a técnica de gestão de negócio, que é a técnica SMART. Quando eu mensurei isso e falei, eu vou me desafiar, eu vou fazer uma live todos os dias, porque eu entendia que a live é um instrumento necessário para eu propagar, para as pessoas me conhecerem, para as pessoas saberem quem é a Érica. E eu precisava fazer isso. E eu já tinha feito live, sim, já tinha vencido aquele meu primeiro... Aliás, eu até estava recordando aqui, que eu tenho um diário da gratidão que eu anoto sempre, e eu fui ver que a minha primeira live aqui no canal da IPE foi dia 27 de agosto do ano passado, de 2020. E eu escrevi nesse diário falando o quanto que eu estava feliz por ter feito aquela live e tal. Porque a época foi um desafio eu vencer, foi muito desafio. E aí mas eu fazia algumas lives, mas eu não tinha constância nessas lives, eu não fazia sempre, né? E eu entendia que eu precisava fazer isso. Então essa clareza no meu porquê me facilitou muito a definir os meus como vem facilitando, e ela facilitou eu me colocar nesse desafio. Então esse meu primeiro aprendizado aqui foi que eu queria compartilhar com vocês, e como eu disse, é um aprendizado pessoal. Quando se tem um porquê, é mais fácil definir o como. E esse como cada vez mais tem se tornado mais claro para mim. Eu estou conseguindo ter mais comos aqui na minha cabeça, ideias fervilhando, motivos para continuar aqui fazendo outras ideias. Então isso tá me fervilhando aí na minha cabeça. Aí eu quero dizer que, relacionado a isso, o meu segundo aprendizado é o seguinte: antes de começar, tudo parece mais difícil do que de fato é. Por que é isso? Como eu disse, para mim, lá, a primeira live que eu realizei, era muito desafiador fazer essa live. E quando eu fui fazer esse desafio, eu falei assim comigo: Érica do céu, você não vai dar conta disso não, minha filha. 22 dias, todos os dias da semana, 7h55 da manhã, você é maluca, Érica? Você não dá conta disso não. Eu me via falando aqui, voltando aqui agora, né? Parece, para mim já tá parecendo fácil, mas lá no começo eu falava assim comigo: não dou conta disso não, é muito desafiador isso. É um compromisso, e nos dias que a gente não acorda bem, sabe? E nos dias que a gente não quer, e nos dias que não tiver afim, e se não tiver assunto, e aí começa a surgir muitos empecilhos na nossa cabeça. Isso lá no passado, quando eu fui fazer a primeira live, aconteceu isso comigo também. Eu ficava jogando um tanto de bloqueios, mas eram muito bloqueios. Eu falava: eu não tenho celular que é bom, eu não tenho fundo, eu tenho que ficar passando maquiagem, eu não quero aparecer, eu não tenho assunto, eu não sei. Tudo era uma barreira, tudo era um obstáculo. A minha mente estava cheia de obstáculos. Eu estava com muitas crenças limitantes na minha cabeça, muitas. E quando eu fui fazer esse desafio, várias dessas me vieram. Eu contei aqui para vocês na live 1 do porquê que eu quis me desafiar, que um dos desafios fortes que eu tinha para vencer, um bloqueio meu, né, era que eu sempre fui muito planejada. Sempre gostei muito do planejamento, e eu falo aqui do planejamento, a importância do planejamento, mas tudo em excesso faz mal, né? E esse excesso me trazia um bloqueio. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que preparar tudo muito bem, que eu tinha que estar tudo muito preparado. Então era um bloqueio forte, e eu não acreditava que eu conseguiria fazer. Só que agora, passado esse período, eu tô olhando para trás assim e tô falando assim: gente do céu, você hipervalorizou demais, Érica. A sensação que eu tô aqui é que quando eu cheguei aqui naquela live 1 e falei que era um desafio, que eu escrevia um texto
eu voltei e li o texto, falei, não sei se eu vou conseguir. Eu olhei e falei, nossa, você super valorizou um negócio que é super banal. Sabe, a sensação que eu tô tendo agora é essa. Por que eu super valorizei uma coisa? Então eu descobri literalmente que antes de começar, o desafio parece muito mais difícil do que de fato ele é. Só que aí eu descobri também uma coisa que eu queria, que é muito importante, porque igual eu tô dizendo, eu tô hiper valorizando, achei que eu tava super valorizando aí esse meu desafio, mas eu parei e pensei mais um pouco e falei assim comigo, não, Érica, é importante você saber reconhecer as suas conquistas. Era difícil sim para você. Eram muitos obstáculos, eram muitas crenças limitantes, eram muitas coisas que você precisava vencer sim internamente dentro de você. Eu comecei a olhar isso e falei assim, então você não estava hipervalorizando o seu desafio, não, porque era muito desafiante mesmo, era realmente um obstáculo. Então eu parei e falei assim, não, tenha compaixão de você. Tenha compaixão de você e reconheça as suas conquistas, não é, Maria? Porque sim, era um desafio grande para mim. Então, aí passou. Na mesma hora que... Porque eu sentei mesmo para pensar aqui, né? Nos meus aprendizados desse desafio. Então, na mesma hora que veio de um lado, tipo aqueles desenhos, né? Do diabinho e do anjinho. Aí vem um que falando assim, nossa, você super valorizou o negócio, tal, isso aqui. Veio o outro, assim, bateu o sininho da compaixão, da autocompaixão e falou, não, reconheça. Era um desafio, sim. Então eu comecei a vir com aquele olhar de gratidão que tanta gente tem falado, de compaixão mesmo, né? E falar assim, Érica, parabéns, você venceu, você superou, você deu conta, você foi forte, você foi disciplinada. E aí ó, tem emoção de falar, né, gente? Mas é porque é uma coisa muito pessoal mesmo, assim. E aí eu comecei a entender justamente isso, né? Que assim, eu preciso reconhecer que foi uma atitude muito corajosa da minha parte e que eu tenho muitos valores. Só beber aqui. Muitas características positivas que eu preciso valorizar em mim. Como a determinação, como essa disciplina, como isso tudo, sabe? E por muitas vezes eu não consegui. Ai, desculpa, gente. Vou conseguir voltar. E por muitas vezes eu não conseguia valorizar isso em mim. Era uma crise meio que do impostor mesmo que a gente tem, né? Da gente não se valorizar. Então, eu percebi que eu precisava sim reconhecer as minhas conquistas e que eu fui realmente disciplinada. Por quê? Tiveram dias em que eu não estava a fim de fazer a live aqui. Por quê? Porque eu tive insônia, eu acordei e dormi muito mal, acordei aqui com a cabeça doendo de tanta insônia que eu tive. Teve dias que eu comi um negócio estragado no final de semana e eu vim fazer a live aqui com muita dor no estômago, Então, teve dia que eu fui, aquele final de semana que eu fui pro sítio e voltei, eu abdiquei de ficar mais uma manhã, obrigada, Kelly, que eu abdiquei de ficar na parte da manhã, lá mais um tempo descansando pra estar aqui fazendo a live. Então eu falei assim, não, reconheça as suas conquistas. Realmente é mais difícil quando... Parece mais difícil do que ele realmente é, mas reconheça as suas conquistas. Você realmente merece esse parabéns. E aí, obrigada. Eu fiquei em todos os parabéns que vocês estão me dando, porque realmente fortalece e faz a gente estar aqui com muita força e com muito empenho, sabe? Com muita dedicação. Então, sim, gente, eu tô agradecendo aqui publicamente a mim mesma por ter conseguido fazer esse desafio e estar aqui com vocês durante 22 lives. Foi muito bom para mim. Depois, um outro aprendizado que eu queria compartilhar aqui com vocês, um aprendizado bem pessoal mesmo, foi faça o melhor com os recursos que tiver. Isso para mim, toda hora a gente escuta, né? Melhor feito do que perfeito, a gente vai escutando isso, essa palavra tá muito assim, tem se falado muito disso, isso foi uma coisa que eu custei a conseguir vencer dentro de mim. Aí eu vou explicar por quê.
eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, no sentido de me cobrar muito a perfeição. No meu trabalho, no pessoal, no sentido assim, quando eu tomo... São muitas provações, mas precisamos continuar. É isso mesmo, Maria, muitas mesmo, mas a gente tem força para isso, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, sempre me exigir muito. Aquela coisa de super mulher, Mulher Maravilha, provavelmente deve ter muita gente que também se vê aí nesse carro que a gente carrega aqui, talvez, né? Então eu sempre fui muito perfeccionista, querendo sempre a perfeição no meu trabalho. Quando eu era CLT, eu me cobrava tanto que ninguém precisava me cobrar mais nada. Nenhum diretor meu precisava me cobrar nada, porque a cobrança que eu já fazia pra mim já era a máxima. E eu sempre quis muita perfeição. E eu tinha um problema de exigir isso também das pessoas, né? Porque eu achava que todo mundo tinha que dar conta de tudo, que a gente tinha que dar conta disso, de fazer aquilo e tal. Então eu sempre fui muito exigente assim nesse aspecto comigo. Quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, lá no passado, que eu fiz esse curso de espiritualidade aí, que eu voltei, de transformação pessoal, o teólogo lá, psicólogo, Camilo Leles, que ele chama, muito bacana ele. Nossa, foi incrível esse curso. Ele trouxe as 7 dimensões do ser humano. E a primeira coisa que ele falou foi, né? Ele falou assim, o ser humano é um ser imperfeito. E aquilo ali foi assim, gente, ele tá falando pra mim esse negócio aqui, foi muito difícil eu realmente perceber que eu não precisava ser perfeita, né? Que eu não precisava dar conta de tudo, que eu podia aceitar as minhas imperfeições, que eu podia e precisava aceitar que eu tinha imperfeições, que nada seria perfeito. E aí, começar nesse mundo digital, por exemplo, é entender que você tem que melhor fazer do que não fazer. Fazer melhor do que feito é melhor do que perfeito, como todo mundo fala o tempo inteiro, né? Mas uma coisa que eu aprendi aqui com esse desafio foi o seguinte, que a gente precisa fazer o nosso melhor com os recursos que a gente tiver. Ou seja, com os recursos que você tiver, faça o seu melhor. Faça o seu melhor com o que você tiver. E fazer o seu melhor não significa ser perfeito, vamos assim dizer, né? Que nós precisamos aceitar as nossas vulnerabilidades. E eu acho que quando eu vim aqui para esse desafio, por exemplo, vem um desafio aqui para falar dos meus aprendizados e choro, eu estou mostrando uma vulnerabilidade que eu tenho, de me emocionar, de ser uma pessoa emotiva. Eu sou uma pessoa emotiva. Eu sou uma pessoa que chora facilmente. Até capítulo final de novela, eu sempre chorei. Agora não mais porque eu não assisto, né? Então a pessoa no trabalho falava alguma coisa mais forte comigo, eu era uma pessoa emotiva, eu chorava. Então eu tenho essas vulnerabilidades. Então eu acho que esse desafio me mostrou que eu estou aqui entregando o que é a Érica. Quem é a Érica? O melhor que ela tem, entende? Então eu percebi que assim, com os recursos que você tiver, faça o seu melhor, mas não precisando ser perfeita. E que essa vulnerabilidade pode me conectar às pessoas, né? E que eu não precisava ser a Érica durona. Eu não precisava ser a Érica que ia vir aqui e ia ficar fazendo tudo muito perfeitinho, né? E aí eu aprendi muito isso também com esse desafio. Eu já estava trazendo isso intrínseco na minha cabeça desde lá de 2016, como eu fui falando, mas esse desafio me ajudou ainda muito mais nisso, né? Me ajudou a mostrar isso tudo. Me mostrou que é importante eu me mostrar como pessoa, trazer essa humanidade, né? Então foi muito legal fazer esse desafio nesse sentido. Esse foi um outro aprendizado. E ele vem carregado desse quinto aprendizado, que tem a ver com essa questão, né, da compaixão, do perfeccionismo, que é essencial a gente perdoar e aprender com os erros. E aqui, quando eu falo perdoar, é literalmente falar num sentido não punitivo mesmo, né? Da gente ter autocompaixão. Quando eu comecei aqui com a Escola Pequenas Empresas, os primeiros vídeos, gente, eu olhava aquilo ali e falava assim, gente do céu, você é muito ruim.
E eu falava assim, nossa, poxa vida, você fez comunicação, você pode melhorar isso daqui, sabe? E eu me punia muito, me punia mesmo. E aí eu comecei a falar, não, eu tenho que me perdoar, eu tenho que entender que aquele erro existe, aquilo que eu tanto falo na gestão por processos, que a gente precisa aprimorar, né? Na gestão por processos, a gente precisa aprimorar o tempo inteiro, a gente precisa melhorar. Então, aquilo tudo que eu falava, eu precisava fazer isso comigo também, né? Então, a gente precisa se perdoar e aprender com os nossos erros. Eu sou uma pessoa, como eu disse, amante dos estudos. Estou o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro, antenada. Eu gosto disso, né? E mesmo tendo formado em comunicação, as coisas evoluem muito. Muito, muito, muito. Eu formei em comunicação, pensa, em 2002. Lá vamos para quase 20 anos de formada. E aí eu ao longo desse curso, eu fiz o curso de oratória da Conquer e teve uma coisa muito pontual que foi dita lá, que o fato da gente ter fazer essas lives, né, a gente trabalha aí a nossa oratória e que por estar gravado a gente pode, né, justamente rever para tentar melhorar com aquilo ali. E eu já tinha essa tendência, eu já fazia isso com as minhas antigas lives, eu já assistia para ver, mas eu tinha um olhar punitivo para mim. Era tipo assim, nossa, você tem que melhorar isso, você podia ter falado isso, nossa, tem que falar, sabe? Era meio assim. E com essa live, isso foi mudando um pouco, e com esse desafio foi muito bom nesse sentido, porque eu tenho 22 gravações, né? Onde eu vou trabalhar cada uma delas, assim, com um olhar do que eu posso de fato melhorar com elas, mas um olhar meio de compaixão mesmo, de perdão a mim mesmo, de entender que aquilo ali eu vou olhar para melhorar. Assim como tiveram lives aqui que meu cabelo tava uma bagunça, que eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, o que é esse cabelo? Porque como eu acordo cedo, que eu gosto de tomar banho para dar uma acordada, eu vinha sempre com o cabelo molhado, que não dava tempo de secar, o meu cabelo ia secando nessas lives e aí ficava com aquela bagunça. Tinha dia que o meu cabelo secava maravilhoso bem. Ontem, por exemplo, meu cabelo tava uma laxa, eu ficava olhando assim, ficava, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu aprendi, volta presilha. Então são coisas bobas assim, né? Que a gente vai olhando e vai vendo como a gente pode aprimorar e melhorar. E às vezes, eu já tinha aprendido isso ao longo, mas ontem eu esqueci de botar e eu falei de novo, falei, olha, tá vendo? Melhor você botar uma coisa que prende, que fica melhor, que você não faz. Então, eu comecei a olhar para todas essas gravações com um olhar mesmo de perdão e de aprendizado aos meus erros. Teve vezes que eu errei título de capa aqui, que eu coloquei duas aqui que era para a data, né? Até botei nos comentários. Então, isso pra mim, como eu disse que eu tenho essa característica de achava que tudo eu tinha que fazer perfeito, não foi uma coisa fácil, não é um processo, viu, gente? É um processo de aceitação. Para quem já é desapegado a isso, é mais fácil, mas eu tô dizendo aqui a minha visão, né? A minha visão como da minha percepção, quem era a Érica, os desafios mesmo que ela precisou encarar aí. Então, eu entendi que eu podia muito me perdoar e aprender com os meus erros. E agora eu tenho 22 gravações onde eu posso corrigir os meus vícios de linguagem, a minha postura de voz, o meu tom de voz, né, a minha postura, o meu gestual, onde eu posso melhorar para cada vez mais entregar aqui para vocês o melhor que eu tenho, com os recursos que eu tenho, como eu estava dizendo, aquele outro aprendizado, né? Então isso foi muito positivo e eu estou muito, muito, muito feliz por isso. Agora eu preciso falar um item aqui, né? Assim, um aprendizado que foi fundamental para mim. Ontem na live que eu falei do poder da comunidade, eu falei muito sobre isso e eu quero reforçar aqui sobre esse ponto que é quando se tem apoio, tudo fica mais leve. E o que eu tô querendo dizer com isso? Quando se tem apoio, tudo fica mais leve. Gente, eu contei para vocês que antes de eu empreender, eu fiz um amplo estudo sobre empreendedorismo. Como eu disse, reforçando mais uma vez, né, gente? Eu gosto muito de estudar. Então, eu fiz um amplo estudo sobre empreendedorismo, pesquisas, e li muitos livros sobre empreendedorismo, porque eu sempre fui gestora de negócios, mas não da minha empresa, né? Eu era gestora de negócios para os outros.
Então, eu cuidava de todas essas áreas de conhecimento. Então, por exemplo, marketing, qualidade, recursos humanos, departamento pessoal, atendimento ao cliente. Eu gerenciava todas essas áreas de negócios. Já prestei inúmeras consultorias, mas eu não era dona da minha empresa. Então, eu fui estudar aí sobre empreendedorismo. Estudei muitos livros, muitos podcasts, muitas lives, muitas entrevistas com donos de pequenas empresas, muitas entrevistas com donos de grandes empresas. E eu fui identificando muitos pontos, né? E um deles que eu tinha falado já, que também acho que numa das lives, foi que eu percebi que todos tinham muita disciplina. E que eu, Érica, por exemplo, era uma pessoa que precisava trabalhar esse ponto em mim da disciplina. Porque eu me achava disciplinada, mas não tanto. E que eu poderia aprimorar. E aprimorei, hoje eu me acho uma pessoa extremamente disciplinada. Mas um outro ponto, né? Que eu comecei a perceber, mas isso ficou muito mais latente quando eu de fato abri a minha empresa e quando eu comecei a sentir todas as pedradas que é empreender. Eu comecei a sentir, sabe? Vocês lembram de um negócio que tinha no Faustão, Olimpíadas do Faustão? Que vinham os caras tentando vencer umas bolas gigantes que caíam. Aí eu comecei a perceber como que era esperar aquelas bolas caindo, como que era vencer essas pedradas, esses desafios, né? Eu comecei a perceber, então, de fato, quando eu realmente comecei a ser dona do meu negócio, quando eu realmente tinha a minha empresa, né? Eu comecei a perceber o quanto que uma rede de apoio, né, é fundamental. Ou seja, você estar junto de outras pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Ontem na live, até a Kawara entrou também, e ela falou sobre, ela comentou isso, falou assim, né, que parece que quando você está com pessoas que não estão no mesmo assunto, você é um ET, né, você é um alienígena. Então a gente realmente, se a gente não está envolto de pessoas que falam sobre aquilo, parece mesmo que a gente está em outro mundo. E isso aconteceu comigo. Quando eu resolvi empreender, algumas pessoas falavam comigo, você é doida, você vai largar uma carreira bem sucedida, onde você ganha muito bem e tal, como é que é isso? Não faça isso, Érica e tal. E as pessoas não falavam por mal, elas falavam porque elas tinham outras experiências. Então eu comecei a perceber o quanto que estar junto dessa comunidade era fundamental. E eu já vinha estudando, como eu disse antes, né, sobre o Mastermind, sobre a importância de você estar conectado com empreendedores. Então, logo quando eu comecei a Escola Pequenas Empresas, eu já tinha entendido, eu vou formar uma comunidade, eu não vou fazer isso daqui sozinha. Mas não era fácil essa percepção, como fazer. Lembra que eu falei que eu era perfeccionista, que eu queria, por isso eu tenho uma característica de centralização e queria fazer tudo sozinha, dar conta de tudo. Então não era fácil, mas eu comecei a perceber que eu precisava. Ao mesmo tempo que era difícil, eu tinha que formar uma comunidade, eu precisava estar junto. Então, desde o começo, que eu comecei a Escola Pequenas Empresas, eu sempre falei, a gente precisa estar junto de uma comunidade, a gente precisa formar comunidade, a gente precisa formar comunidade, né? E aí, quando eu fiz a primeira turma do curso, do Papel à Excelência, eu tive esse sentimento e falei, gente, nós vamos formar uma comunidade. E foi muito bacana, porque as pessoas que fizeram o curso na primeira turma, eles entenderam isso e nós estamos juntos até hoje, né? Aí o grupo, a comunidade só vai crescendo, porque as turmas vão se fazendo e essa comunidade vai crescendo. E nesse desafio, eu percebi ainda mais isso. Isso ficou ainda mais latente aqui para mim, né? Eu vou colocar aqui. Quando se tem apoio, tudo fica mais leve. Tudo, gente, mas assim, tudo. E eu preciso reforçar aqui, né? Vou parar de compartilhar aqui. Por que eu tô dizendo isso? Então eu fui lá, 22 lives. Aí eu falei, vamos lá. Como eu disse pra vocês, eu tinha aquela mania de querer planejar, de querer fazer tudo antes, mas eu sabia que o desafio eu não ia ter tempo hábil de ficar montando texto pra live, nada. Eu ia poder fazer um roteirinho básico e vir aqui e falar. Ia trabalhar essa parte da minha também oralidade espontânea, né? Do meu conhecimento sem um preparo textual e tal. E isso foi muito importante pra mim. E aí, mas quando eu fiz o roteiro básico, eu pensei, bom, eu vou apresentar
o ME6, que é o método que eu sistematizei, que eu adotei para a minha empresa, que eu adotei para as 3 turmas do curso do Papel Excelência que eu já tinha ministrado até então, para todas as minhas consultorias que eu faço e para todas as minhas mentorias, eu adoto esse método. Então, eu vou falar sobre esse método, os pilares desse método. Então, o ME6, Mentalidade Empreendedora dos 6 Pilares, ele trabalha 6, né, pilares da gestão. Vou só para colocar aqui, acho que fica mais fácil para ilustrar. Ele trabalha 6 pilares da gestão, que são 6 pilares essenciais. Então, eu falei, vou falar numa live de análise de mercado, numa live de gestão de marketing, numa de gestão de processos, numa de gestão financeira, uma de gestão de pessoas, uma de gestão estratégica, e vou falar da mentalidade empreendedora, que é a base de tudo. Então, 7, né? 7 lives, mas eram 22. Claro, obviamente, que cada uma dessas áreas, por exemplo, uma gestão de marketing, eu podia destrinchar aí em 10 lives, em 20 lives, né? Igual o texto, assim, no curso a gente trabalha muito, eu tenho muitas horas de gravação por conta só dessa área. Então eu falei assim, claro que eu podia destrinchar, mas eu queria trabalhar uma live para cada tema. Eram 7. E aí eu falei assim, poxa, então eu vou precisar de apoio. Aí veio essa questão da comunidade, do apoio, disso daí. Né? Eu falei assim, poxa, se eu contar com apoio, seria muito bacana. E aí me veio um insight de eu convidar, né, alguns seguidores engajados aqui na Escola Pequenas Empresas que já estavam participando comigo a gente já vinha conversando em grupos, né, em WhatsApp, em direct, a gente já vinha conversando. Eu falei, vou convidar esses seguidores para participar comigo de algumas lives, porque o apoio deixa tudo mais leve. E foi assim que eu queria, com muita gratidão, com muito amor no coração, com toda a minha paixão mesmo aqui interna, agradecer a esses 4 seguidores que estiveram aqui comigo. A Adriana, que está aqui seguindo a gente, que foi uma seguidora que assistiu quase todas as lives, não é, Adriana? Que você assistiu quase todas as lives, você sempre esteve aqui comigo. E eu quero, com muita gratidão mesmo, agradecer a esses 4 seguidores que estiveram comigo aqui na live, que é a Adriana, da Brigadeiria Doce Pecado, que é o Diogo, da Avos Pet Shop, que é a Simone, que está aí buscando empreender, e que é o Rafael, da Seja Fit Fácil, que estiveram aqui comigo, contaram as suas histórias, mostraram seus desafios, encararam estar aqui comigo nessa live. Muitos deles, acho que foi a primeira live que eles fizeram. Então, eu quero, com muito amor no coração mesmo, agradecer. Vocês tenham certeza que vocês deixaram esse desafio muito mais leve, porque estar aqui fazendo uma live com outra pessoa é muito mais fácil de segurar do que estando sozinha. Isso eu posso falar. Quem quer começar, inclusive, com a live, aí uma primeira coisa que eu digo para vocês: convidem outras pessoas para a live, porque segurar uma live com outra pessoa é muito mais fácil do que segurar uma live sozinha. Então, eu quero dizer que vocês deixaram aqui o meu desafio muito, muito, muito mais leve. E eu tenho que agradecer de uma forma muito especial também ao João Braz, que é um outro seguidor querido que vem acompanhando a minha página. Ele é diretor executivo de uma fundação, de uma incubadora que trabalha sobre essa questão de empreendedorismo, e ele vem consumindo o meu conteúdo, e ele inclusive me convidou para participar aí em palestras lá da fundação dele, para pessoas que vão empreender, e é uma honra para mim eu aceitei o convite dele, vai acontecer agora no final do ano, e ele esteve aqui comigo para falar na live sobre gestão financeira, que é uma das áreas, né, vamos falar assim, que eu menos trabalhei em toda a minha carreira. Eu já trabalhei nessa parte financeira, mas menos do que todas as outras áreas. E ele esteve aqui comigo para me ajudar, né, então o apoio deixa tudo mais leve. Então eu tenho que ter um agradecimento muito especial ao João Braz, por ele ter aceitado e estar aqui comigo e ter falado de uma forma tão brilhante, com tantos exemplos aí, para todos vocês, seguidores da EPE. E
O meu agradecimento muito, muito mais do que especial também para os meus dois alunos, dois dos meus alunos, né, que é a Viviane e ao Arthur, que também estiveram aqui comigo nesse desafio, contaram aí sobre os seus desafios, né, como empreendedores, falaram um pouquinho sobre como o curso foi para eles, o que eles aprenderam, o que tem sido, e eles fazem parte da comunidade EPE aí, a gente conversa sempre, né, todos os dias eu estou interagindo. Eu tenho um grupo agora de comunidade de seguidores e eu tenho um grupo de alunos, né, da comunidade de alunos e tudo, e a gente trabalha juntos desde então, e essa comunidade só tem crescido, que aí eu já tive os alunos da turma 1, os alunos da turma 2 e os alunos da turma 3, e em breve os alunos da turma 4. Então essa comunidade tem crescido e a Viviane e o Arthur vieram representar essa turma e eles estiveram aqui. E eu posso dizer que eu tenho que deixar um agradecimento muito grande para eles. E eu não posso deixar de mencionar, eu tenho que mencionar com muita gratidão no peito pela Kawara, que esteve comigo aqui durante 4 sextas-feiras. Na verdade, isso foi uma coisa que aconteceu também assim, meio de improviso. Eu convidei ela para falar comigo sobre autoconhecimento na primeira sexta-feira desse desafio. E a gente começou num bate-papo muito bacana. A Kawara é uma amiga muito querida e que iniciou um trabalho agora de desenvolvimento humano, né? Como o autoconhecimento é fundamental como uma ferramenta aí para os negócios. E a gente vinha conversando já há uns meses aí. E aí, quando eu fiz o desafio, eu falei, Kawara, você topa ir lá conversar comigo numa sexta-feira sobre autoconhecimento? Ela topou na hora e o nosso bate-papo foi incrível. E dali surgiu, eu falei com ela, Kawara, que tal você participar agora toda sexta-feira comigo aqui nesse bate-papo? E ela prontamente atendeu, veio, participou de 4 sextas-feiras. Ela tornou muito mais leve as minhas sextas-feiras, né? Poxa, passada a semana, você vir, né, com todo o peso que geralmente a gente tem da semana toda e tudo. Então ela veio e deixou muito mais leve. Então vou compartilhar essa tela aqui que eu acho que ela merece ser compartilhada novamente. Quando se tem apoio, tudo fica mais leve. Então muita gratidão mesmo por todos vocês, né? Esses 4 seguidores, o João Braz, os meus 2 alunos e a Kawara por estarem aqui comigo nessas lives. E foi assim então que eu fui completando os temas, né, desses 22 dias. Com as 4 cestas da Kawara, com os 4 seguidores, com os 2 alunos, e a gente foi completando o tema. E nesse bate-papo com os alunos, nesse bate-papo com os seguidores, nesse bate-papo ao longo desse desafio todo, eu cheguei ao 7º ensinamento, 7º e último, tá, pessoal? Já tá terminando. As ações direcionadas trazem resultado. O que eu tô querendo dizer com isso? O que eu tô querendo dizer é que quando eu resolvi fazer o desafio, né, eu tinha lá, como eu disse, a direção de trabalhar o tema da mentalidade empreendedora dos 6 pilares. Então, eu tinha, assim, realmente um foco, uma intenção, o que eu gostaria de fazer. Então, eu sabia aquilo ali. Tinha, claro, eu tinha uma direção, como eu disse lá no primeiro item, né? Quando você tem o porquê, o como fica mais fácil. Então, eu sabia o que eu queria. Eu tinha um direcionamento. E eu posso dizer que é por isso que, além de facilitar o como, essas ações direcionadas trazem resultados. E é isso que eu quero também passar com a Escola Pequenas Empresas, é que a gente pode sim alcançar resultados extraordinários com as nossas empresas se a gente tiver definido os nossos métodos, né, os nossos planos. E assim aconteceu comigo, gente, aqui. Ao longo desse desafio das 22 lives, eu consegui sistematizar outros 6 pilares que podem simbolizar o hexágono da EPE, além daqueles que eu mostrei dos 6 pilares da gestão, né, da gestão de marketing, pessoas, financeiro. Eu descobri ao longo dessa live, justamente porque eu tinha uma ação, estava direcionado, eu trouxe um resultado. Qual é? Que existem 6
pontos também que são essenciais para qualquer jornada empreendedora, né? Isso já estava perambulando, mas eu consegui sistematizar agora, consegui trabalhar, botar no papel e vamos falar assim, desenhar isso daqui. E aí esses 6 pontos são a mentalidade empreendedora, que tem que ser reforçada, porque a mente é a condutora de tudo, o conhecimento, que são esses 6 pilares, o método, que é o como você vai fazer, né? Você saber o roteiro, o passo a passo. O planejamento é você ter o plano de ação, ou seja, é você colocar no plano de ação esse método. Então você pega o método, coloca no plano de ação com prazo, com organização, com responsáveis, com tudo. A capacidade de ação, que foi um ponto que eu trabalhei aqui numa das lives também. Então esse planejamento eu trabalhei na live, atitude eu trabalhei na live, que é a capacidade de ação, que a única coisa que te tira hoje do seu resultado é a sua atitude, é a sua capacidade de ação. Isso é fato. A gente só não está alcançando os resultados que a gente quer porque a gente não está agindo, então a gente consegue agir sim, e aí existem várias formas, né, para a gente conseguir agir. E a comunidade, que eu tanto falei aqui, que a gente estava falando aqui no item 6, eu acho que eu trouxe essa clareza, né? Então, o que eu posso dizer é que esse desafio me trouxe esses 7 aprendizados, me trouxe vários outros, mas eu sistematizei, desenhei nesses 7, né? Que foram para mim os fundamentais. E eu posso dizer, então, que esses aprendizados me deixaram agora mais fortalecida, com muito mais confiança, para continuar o meu legado aqui na Escola Pequenas Empresas, para continuar ajudando outros empreendedores nas suas jornadas. E é com muito orgulho que eu vou, a partir de amanhã, começar a divulgar aí a Semana do Papel à Excelência, que é um evento onde eu estou preparando aí 3 aulas gratuitas para que a gente possa trabalhar ainda de uma forma mais intensa, né? Como que nós conseguimos tirar os nossos objetivos do papel e levar as nossas empresas à excelência. Esse é o objetivo. Como eu disse, sem atitude a gente não consegue chegar aos nossos resultados. E logo após essa Semana do Papel à Excelência, com essas 3 aulas gratuitas, eu vou abrir as vagas para a turma 4, então, do curso do Papel à Excelência. Que eu falo curso, mas na verdade nem é curso, né, gente? Porque praticamente um grupo que a gente forma de empreendedores, porque a gente vira uma comunidade, como esses alunos todos que estão aí comigo, e porque não é esses cursos igual esse que eu citei, que eu fiz de oratória, que você faz, você tem que fazer, você vai lá e tal. Não, no curso eu praticamente sou uma consultoria, né? Eu sou uma consultora, porque eu tô ali pegando na mão, vencendo junto com a pessoa todos os desafios que ela tem. E como que eu passo isso? A partir do que eu senti na pele, né? Encurtando o caminho das pessoas, no processo longo que eu fiz, eu quero encurtar esse caminho de todo mundo, porque eu senti na pele tudo isso, venho sentindo na pele tudo isso, e como sou uma pessoa que gosta muito de estar antenada, estudando, eu tô realmente querendo ser aquela pessoa que é uma tutora, uma mentora, uma pessoa que vai ajudar. Esse é o meu papel aqui, é o que eu amo fazer, é o que eu quero fazer, é o que eu quero viver, é do que eu quero estar aí para sempre ao longo do meu tempo. Então não é um curso que você senta e vai lá e fala, não, é uma consultoria em conjunto, onde há muito network, muita troca, onde é uma comunidade, onde a gente se conecta, onde a gente vence juntos os desafios, onde cada um se dá a mão, eu dou a mão junto com todo mundo e todo mundo junto se ajuda, porque uma pessoa ajuda a outra. Esses meus alunos já me ajudaram, mas enormemente ao longo desse tempo. Eu chamo de aluna porque o pessoal fala aluno, né? O pessoal, o Luiz, que adora, que é da Pastelo, né? Eu ainda vou trazer ele para a live aqui também. Ele sempre fala, minha professora amada e querida. Eu falei, Luiz, para de falar professora amada e querida. Mas ele gosta de me chamar assim, mas eu falo aluno, mas eu não me vejo assim. Eu me vejo participante da comunidade, a gente juntos sendo empreendedores de sucesso. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez a todos que estiveram aqui me acompanhando ao longo desse desafio. Muito obrigada de coração. Um
obrigado especial à Adriana, que eu acho que foi a seguidora que assistiu, acho que praticamente todas as lives, que esteve aqui ao vivo comigo, se dedicando a isso. Muito obrigada mesmo, viu, Adriana? Mais uma vez reforçando isso. E muito obrigada a todos os outros, né? Porque, assim, eu não dá nem pra ficar falando não, porque foi muita gente. A Sônia participou de várias, a Eva, o Divino, a Luciane, a Fernanda, a Paula, a Mirella, a Márcia. Teve muitas pessoas que participaram de muitos, né? E muitas pessoas que assistiram no gravado e comentavam comigo, como a Gisele, a minha mãe, a Mônica, né? Então ela sempre comentava, participava. Então, muito obrigada. Tudo ficou mais fácil com vocês. E a partir de amanhã, então, eu começo aí a divulgar a semana do Papel Excelência, e eu espero muito contar com a participação de vocês nessas 3 aulas gratuitas. Combinado? Obrigada a todos vocês que estiveram aqui hoje ao vivo também, a Maria, ao Bruno, tô vendo aqui, ó, ao Jair, ao Fernando, a Flora Pão de Mel, ao Contador Smart, a Kelly, a Luciana, a Fabri, a Anne, a Márcia, a Mara, e foi muita gente aqui. Então, muito obrigada por vocês todos e espero vocês, então, agora na Semana do Papel Excelência. Lembrando que sempre eu tô aqui na comunidade, eu já tenho um grupo de WhatsApp, quem quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, só me contactar no direct, e lembrando que eu tô aqui junto com vocês, lado a lado, sempre disponível aí, para que a gente caminhe junto e para que a gente forme aí a nossa comunidade de empreendedores de sucesso, porque nós somos capazes e nós vamos vencer aí tudo isso que tá de desafiador no mundo, todas essas incertezas, essas gasolinas altas e tudo mais. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E até a nossa próxima live, que eu divulgo quando será, né? Vamos lá, não vou deixar aqui avisado não, porque agora não tem. Porque eu sempre estava terminando falando até amanhã às 7h55. Mas hoje não, eu vou comunicar e vocês saberão. Obrigada, pessoal. Obrigada de coração. Fiquem com Deus. E uma excelente terça-feira para todos vocês, um excelente final de mês, um excelente mês de setembro. Beijos!